4h12, o jornal Folha de São Paulo noticiou e a analista de política da CNN, Thaís Arbex, conseguiu confirmar a informação noticiada em primeira mão pela Folha de São Paulo. A Polícia Federal encontrou um documento que tratava de uma espécie de intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O documento, aparentemente, tinha indicações de como atuar para reverter o resultado da eleição. Atenção, a Folha de São Paulo noticiou, por meio dos repórteres Vinícius Sassini e Camila Matoso, e a Thaís Arbex confirmou para a CNN que a Polícia Federal encontrou, na busca e apreensão na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, uma minuta de um decreto que faria uma intervenção na maior instância da Justiça Eleitoral no Brasil, com vistas a mudar o resultado da eleição. Confirmado o documento em posse da Justiça Eleitoral, da Polícia Federal, você teria ali, então, um indício concreto de que o ex-presidente da República acionou o seu staff de primeiro escalão para tentar fechar um dos poderes e interromper a operação padrão, o funcionamento normal do Poder Judiciário. Eu chamo sua atenção porque de tudo o que está ali na minuta, é disso que se trata. Confirmada a minuta na casa de Anderson Torres pela Thaís Arbex, se o teor for esse registrado pela Folha de São Paulo, há uma prova de que um membro do primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro tinha em seu poder documento que previa impedir o funcionamento de um dos braços mais altos do Poder Judiciário no Brasil, que é o Tribunal Superior Eleitoral. É grave o que acontece nesse momento. A informação que se tem, como eu disse, é da Folha de São Paulo, confirmada pela Thaís Arbex. Anderson Torres, segundo a Larissa Rodrigues apurou, volta ao Brasil amanhã, e chega sob essa nova pressão. Foi encontrada pela Polícia Federal a minuta de um decreto que, em última instância, previa cessar o funcionamento da Justiça Eleitoral no Brasil e tentar anular o resultado das eleições. É muito grave. Eu vou trazer o nosso time aqui todo para que vocês entendam. Gente, Bolsonaro, de fato, flertou muito pesadamente com o golpe e isso está ficando cada vez mais claro. Seja pela posição de seu então ministro da Justiça, Anderson Torres, de leniência com os discursos golpistas, seja pelo abandono do posto de trabalho durante a tentativa de fechamento de poderes por emprego de violência no domingo, e agora com essa informação divulgada pela Folha, confirmada pela Thaís Arbex, de que foi encontrado com ele, então ministro da Justiça, a minuta de um decreto, ou seja, a minuta é uma proposta, é algo que foi redigido para ser avaliado, né? Para que ele cessasse o funcionamento da Justiça Eleitoral. Como? Por meio de instauração de estado de defesa na sede do TSE. Que loucura! Eu começo com você, Yuri Pita. Eu estava olhando aqui para baixo, Dani, para pegar direitinho o artigo da Constituição que trata do estado de defesa, que é o artigo 136, que diz, enfim, que o presidente da República pode, mas, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretaram estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Não me parece ser o caso do que aconteceu no processo eleitoral, nenhuma dessas descrições que estão colocadas aqui no artigo da Constituição. Porque o processo eleitoral de 2022 transcorreu da mesma forma que o de 2018, 2014, 2010 e assim por diante. Ou seja, o TSE cumpriu com as suas obrigações constitucionais de promover o processo eleitoral, de fazer a coleta dos votos
dos eleitores brasileiros, listados, né, aqui, os eleitores aptos a votarem, com candidatos aptos a concorrerem às eleições e promulgar o resultado das eleições, e foi tudo isso que aconteceu. Ou seja, só o fato de terem elaborado uma minuta, né, para se decretar algo desse tipo, sem nenhum fundamento no que diz aqui a Constituição, e aí o que é mais grave, o que acontece caso um estado de defesa seja decretado no Brasil conforme as regras da Constituição. Há uma série de restrições a direitos, como o direito de reunião, ou seja, as pessoas se encontrarem para, claro, com objetivos políticos, ali é a restrição que se faz. Mas as reuniões entre pessoas seria restringido esse direito, seria restringido o direito de sigilo de correspondência, seria restringido de sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Ou seja, para se decretar estado de defesa é preciso que haja algo realmente muito grave ocorrendo no país para que o presidente da República, autorizado, né, aconselhado pelo Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que tem entre os seus integrantes o presidente do Senado, o presidente da Câmara, vice-presidente da República, entre outros, ou seja, não é qualquer, é um colegiado que é de alto nível da República para que seja tomada uma decisão desse tipo. Então, só o fato de se cogitar isso, de fato, era porque os intuitos, aí, os objetivos, colocar isso em papel, ainda que numa minuta, é algo muito grave, e isso certamente vai ter consequências para o agora ex-ministro da Justiça, prestes aí a voltar ao Brasil, já com prisão preventiva decretada. Gente, deixa eu entender aqui, deixa eu explicar para quem está em casa qual é o impacto disso, tá? A Thaís Arbex confirmou com uma fonte, com fontes de tribunais superiores, a informação da Folha de São Paulo. Se, tendo aí o inteiro teor desse documento, ficar claro que, né, houve, de fato, a disposição de impedir o livre funcionamento de um dos poderes do judiciário por meio de utilização, inclusive, de estado de defesa, ou seja, com acionamento de forças, né? A teoria de que houve conspiração para golpismo no Brasil, para golpe de Estado, no primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro, torna-se muito forte, o que agrava sobremaneira a situação do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele vai ser instado a explicar que documento é esse e com quem essas pessoas discutiram isso. Porque o que vai acontecer no caso de Anderson Torres, e ele é delegado de Polícia Federal, apesar do surto psicótico que aparentemente toma a inteligência das pessoas que atuaram de uma maneira, digamos, desabrida nesses últimos meses em função de teses estapafúrdias, ele é delegado de Polícia Federal. Ele sabe que vão juntar A com B com C. Que seria isso? Anderson Torres, durante todo o curso das últimas, que antecedeu as eleições, o Anderson Torres municiou o presidente da República, então presidente da República, Jair Bolsonaro, com dados falsos a respeito das urnas eletrônicas. Dados refutados pela própria Polícia Federal, que, ao contrário do que acreditam os que vivem em Nárnia, agora armados e querendo pegar em armas para derrubar o poder, não reteve, não deixou de apresentar o código-fonte. O código-fonte é aberto há 1 ano e quando as Forças Armadas pediram, ele já estava na rua há 1 ano. Chegaram atrasadas. Pois muito bem, ele municia o governo com informações falsas. Inclusive, tem aquele episódio de um vazamento de um inquérito sigiloso, que não se sabe como é que foi parar numa live de Bolsonaro e que foi deturpado, assim como outras informações nas lives do presidente. Isso durante o governo. Na véspera, a Polícia Federal, no dia 12, pós-derrota, a Polícia Federal é alvo de uma tentativa de invasão e as forças de Brasília não se mobilizam. E Anderson Torres era ministro da Justiça. Jantando em um restaurante caro de Brasília ele estava, jantando ele ficou. Ou seja, a ideia de instaurar a causa após posse de Lula. Para quê? Nossa, tem uma parcela imensa da população que realmente está assim,
muito indignada. Não eram esses grupelhos golpistas, né? E aí, saindo do Ministério da Justiça, vai para a Secretaria de Segurança Pública do DF, muda todo o plano de segurança da capital federal, colocando subpoliciamento nas ruas, ciente de que haveria a chegada de manifestantes golpistas, né, de ônibus e apoiadores de Jair Bolsonaro, de ônibus vindos de várias partes do país, notadamente de São Paulo e do Paraná. E com isso ele vai para os Estados Unidos, ciente de que o plano que tinha na rua era insuficiente. Agora você acha uma minuta que fala em interferir por meio de força no Poder Judiciário, a rota do golpismo, Leandro, ela pode se fechar muito rapidamente. Dani, é uma informação absolutamente grave, né, que a Folha publica e a Thaís confirma aqui pra gente, essa ideia, né, de que o presidente Bolsonaro não iria aceitar o resultado da eleição. Ela não é algo que surgiu da cabeça de ninguém. O presidente várias vezes falou sobre isso, várias vezes colocou isso na mesa de que não aceitaria nenhum resultado, e o que essa minuta encontrada na casa do Anderson Torres sugere é que isso chegou a uma discussão ainda maior, né? A saber como que o ex-ministro vai justificar isso. Se partiu dele, muito difícil, ou se teve ali a concordância de outros membros do governo. Existe uma associação aí entre o presidente Jair Bolsonaro e esse tipo de evocação, né? O Yuri trouxe um pouco para a gente do que significa, né, o estado de defesa, só além da perda das liberdades individuais, né? Porque você não teria o direito de reunião. Você também, a previsão legal, né, é de que a sua correspondência, por exemplo, poderia ser violada dentro de um prazo de 30 dias nesse estado de defesa. Enquanto ele estivesse vigorando, por exemplo, o Congresso também não poderia mudar a Constituição através de PECs. E dependeria também o estado de defesa, em última análise, de uma aprovação do Congresso Nacional, um Congresso que a gente sabe se mexeu de várias formas durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. E aí, fazendo uma pesquisa, Dani, rápida aqui sobre o tema, encontrei que em janeiro de 2 anos atrás, né, janeiro de 2021, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, falou sobre estado de defesa, né? Ele disse que o estado de calamidade que o país vivia por conta da pandemia seria a antessala do estado de defesa. Na ocasião, foi uma nota ali, uma declaração, né, que ele soltou depois de ter sido muito pressionado a abrir processos de impeachment contra o então presidente Jair Bolsonaro. Então, é um termo, estado de defesa, que apareceu nesse breve momento, em janeiro de 2021, né, apareceu essa expressão da nossa Constituição, e agora, de uma maneira absolutamente grave, depois das eleições, e encontrada nessas circunstâncias pela Polícia Federal, foi encontrada aí na mão, né, no armário de uma pessoa da altíssima confiança do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, de fato, é muito grave, e a ver o que as investigações vão mostrar daqui para frente. Ô, Dani... Fala, meu bem. Deixa eu fazer só uma outra referência, já que pegar um pouco na mesma linha do que o Leandro Rezende foi para buscar aí, referências aí recentes em relação a esse termo do estado de defesa, também fazendo uma busca aqui sobre Conselho da República, né, que é uma das exigências aí que ele seja ouvido. Ele não tem poder de deliberação, mas ele tem que ser ouvido para, caso um presidente da República queira decretar estado de defesa. Sabe quem fez menção a esse Conselho da República, em que momento? O então presidente Jair Bolsonaro, no dia 7 de setembro de 2021, falando que, naquela aspas dele, registrada aqui pela CNN, amanhã estarei no Conselho da República juntamente com os ministros, juntamente com o presidente da Câmara, do Senado e do STF, com esta fotografia de vocês. Vou mostrar para onde nós todos deveremos ir. O presidente fez essa menção no discurso que ele fez no 7 de setembro em Brasília. Então, ou seja, toda essa questão relacionada ali, mais um elemento para a gente trazer dessa análise da gravidade do fato da Polícia Federal ter encontrado essa minuta de estado de defesa. Não é de hoje, não é de 2022, que na cúpula do poder do governo passado se trata abertamente
inclusive em discurso do presidente da República da época, em medidas de exceção, em medidas que são totalmente extraordinárias, ainda que previstas na Constituição Federal, mas que só seriam tomadas num estado de grave calamidade pública e não porque a conjuntura político-eleitoral não é favorável ao governante do momento. Gente, eu vou chamar a Larissa Rodrigues, porque eu também quero trazer o Lorival Santana, porque até nisso, Bolsonaro copiou Donald Trump, o Lorival vai explicar por quê. Segundo as indicações que nós temos até o momento, foi encontrado o primeiro registro fático de que o governo, a sério, cogitou e mobilizou sua força de trabalho e de execução de propostas para isso, no sentido de interferir no Poder Judiciário, impedir o funcionamento da Justiça Eleitoral e anular o resultado da eleição que o governo perdeu. Bolsonaro perdeu no voto, subindo auxílio emergencial, lançando empréstimo consignado para quem não tinha dinheiro nem para comer, ampliando sobremaneira a capacidade de dívida de gente que já estava em situação de extrema vulnerabilidade, né? Atacando a imprensa, criando grupos paralelos, disseminadores de mentira em estado bruto, alimentando esses grupos com acesso privilegiado ao cercadinho, onde jornalista apanhava, mas esse pessoal recebia até indicação de que pergunta fazer para o presidente, porque ele já estava esperando. Ainda assim, ele perdeu. Foi o primeiro presidente da história do Brasil, desde que a reeleição existe sob Fernando Henrique Cardoso, a disputar com a caneta, com o poder e a usar tudo o que tinha, travando inclusive a liberação de novas aposentadorias, e perdeu a eleição. Mas ainda assim, utilizou o resto do tempo que tinha e as mentes ali que aparentemente, Larissa, embarcaram no projeto autoritário dele. A criar e a engendrar uma parte do governo, a escrever um projeto que, gente, eu chamo a sua atenção, não se trata de exagero. Anderson Torres vai ser acusado de ter participado de articulação golpista, de interrupção do Estado Democrático de Direito. E a situação dele é muito pior do que a de Bolsonaro, porque Bolsonaro postou mentira, fake news ontem, endossando o que diziam os golpistas dos Estados Unidos e apagou, deixou 2 horas e apagou. O Anderson Torres tinha a obrigação funcional de comandar as polícias do Distrito Federal e saiu. E não tinha polícia na rua. E foi uma depredação sem precedentes na história do Brasil que aconteceu no Supremo Tribunal Federal, no Congresso, no Palácio do Planalto. Teve consequência fática a ausência do secretário de Segurança, que foi o que entendeu o ministro Alexandre de Moraes, e é o que diz a defesa do governador Ibanez Rocha. Assim, para ele, a situação, para o ex-ministro da Justiça, a situação nesse momento escala de uma maneira brutal, Larissa. Oi, Dani, boa tarde, né? Para você, para o Leandro, Yuri, todo mundo que está aqui com a gente. Transforma-se, né? Muda agora a situação de Anderson Torres, foi isso que eu ouvi tentando falar com algumas pessoas antes de entrar para falar com vocês aqui do 360. Porque até então, ontem mesmo, a gente entrevistou no Prime um dos advogados de Anderson Torres. O que eles tentavam passar era uma informação ali, uma estratégia de defesa, digamos assim, de que ele havia sim se preparado, deixado tudo pronto aqui e que teria comandado as forças de segurança do DF, que teria um plano e tudo. Mas agora, com a descoberta desse documento na casa de Anderson Torres, a própria estratégia que vinha sendo defendida pelo governador Ibanez, de que ele não teria recebido informações suficientes pelo então secretário de Segurança, Anderson Torres, acaba sendo reafirmada com esse documento. Como também os argumentos usados pelo Supremo Tribunal Federal para pedir a prisão de Anderson Torres, de que ele teria feito de forma intencional toda aquela, digamos, falta de preparação para lidar com os golpistas naquela tentativa de invasão, né? Naquela destruição das sedes dos poderes que a gente infelizmente presenciou no domingo. Então, esse documento encontrado na casa de Anderson Torres complica a situação dele a partir do momento que reafirma o que vinha sendo usado, tanto o STF quanto
quanto o próprio governador afastado Ibanez em sua defesa. Duas informações, Dani, antes de voltar com você. Me disseram que Anderson Torres, isso antes, da divulgação desse documento, teria avisado já as forças de segurança que sai dos Estados Unidos amanhã, sexta-feira, com a previsão de chegar então aqui no sábado. Essa informação teria sido repassada às forças de segurança do DF por advogados de Anderson Torres, que amanhã ele sai dos Estados Unidos. Há pouco eu tentei contato com o governador afastado Ibanez Rocha, depois da divulgação desse documento encontrado na casa de Anderson Torres. Não conseguia falar com o Ibanez desde domingo. Até então, antes até do seu afastamento, eu mantinha conversas com ele. Até então ele não tinha respondido mais. Hoje ele voltou a me responder. Isso depois que eu perguntei dessa notícia que a gente está dando agora, dessa minuta encontrada dentro da casa de Anderson Torres. Se isso complicava a situação de Anderson, do ex-secretário e ex-ministro da Justiça, como também se isso poderia ajudar na estratégia de defesa do governador afastado. A única coisa que Ibanez me respondeu, eu vou abrir aspas aqui, de que ele não fala com Anderson Torres desde domingo, informação que a gente já tinha antecipado aqui ontem no 360, e que nesse momento eles não têm relação. Mais uma vez mostrando que quem era tão próximo, depois de todo esse escândalo, os dois acabaram se afastando. Dani. Gente, o afastamento é mais do que afastamento, Larissa, não se trata de uma correção, é de escalar mesmo até onde vai. Eles estão agora em guerra, porque alguém vai cair, certamente, e Ibanez quer que não sejam dois a cair. E a situação de Anderson Torres é muito mais grave. Eu conversei com a defesa do governador afastado Ibanez Rocha, eu vou trazer os detalhes dessa conversa para vocês e do plano deles, mas eles falam abertamente em sabotagem das forças de segurança. E quem era o responsável pelas forças de segurança? Anderson Torres. Então, o que se tem nesse momento, documento, tá? Documento, papel passado da defesa do Ibanez Rocha é uma atribuição de sabotagem dos responsáveis pelas forças policiais que levou ao quebra-quebra sem precedentes. Eles anexaram um áudio para os ministros, que eles até cortaram ali um trecho para mostrar, no qual o Ibanez Rocha, percebendo que não tinha mais controle nenhum sobre o que estava acontecendo, grita no telefone: desce todo mundo, desce todo mundo. É para prender esses vagabundos, é a palavra que ele usa. E para que eles mandaram para o Supremo? Tipo assim, Supremo, veja como ele estava se referindo às pessoas que estavam lá. Ele não coadunou, ele foi sabotado. Ou seja, para que seja apenas um a cair, Ibanez vai ter que empurrar Anderson Torres da prancha. E ele já está fazendo isso, eu já trago esse bastidor. Eu preciso só trazer o Lorival Santana, porque é o seguinte, Lorival, até nisso o governo Bolsonaro copiou Donald Trump. Trump também agiu para tentar interferir na justiça eleitoral, só que no caso dos Estados Unidos, o responsável pela área, o que seria o correspondente, digamos, do Anderson Torres aqui, bateu no peito e falou: meu querido, eu te adoro, mas crime eu não cometo. Beijo, não me liga. E vazou. Secretário William Barr, que tinha credenciais realmente inquestionáveis. Ele é o único que foi secretário de Justiça 2 vezes na história dos Estados Unidos. Antes tinha sido do George W. Bush, portanto, um republicano da primeira hora. O William Barr, ele foi nomeado secretário de Justiça porque ele tinha uma tese sobre os poderes presidenciais que era conveniente naquele primeiro processo de impeachment do Donald Trump, em que ele era acusado de ter negado a ajuda ou de ter condicionado a ajuda a Volodymyr Zelensky para a Ucrânia, desde que Zelensky encontrasse sujeira sobre o filho do Joe Biden na Ucrânia, que era conselheiro de uma empresa lá. Pois bem, então quando teve as eleições do dia 3 de novembro e o Trump perdeu, ele enviou e-mails para o William Barr exigindo que ele declarasse aquela eleição irregular, ilegal. Ele era o procurador-geral, o secretário de Justiça é o procurador-geral que pode acionar os secretários de Estado estaduais, que seriam o equivalente à justiça eleitoral, como você disse. Então, William Barr falou: não, eu não vou fazer isso. E aí o Trump, William Barr disse que estava saindo e o Trump tuitou
a demissão do William Barr, demitiu pelo Twitter, ao mesmo tempo em que enviava e-mails para o Jeffrey Rosen, que era o número 2 do William Barr, dizendo que ia nomeá-lo secretário de Justiça e que, em troca, o Rosen deveria, então, cumprir essa ordem de reverter o resultado das eleições. O Rosen também não obedeceu e tudo isso está documentado em e-mails, em 232 páginas de e-mails que foram levantadas pela Comissão de Investigação da invasão do Capitólio no 6 de janeiro e está disponível publicamente. E é essa comissão que pode agora colaborar também com a CPI no Brasil, Daniela. Pode e aparentemente já está, porque, aliás, gente, calma, 2 coisas de bastidor sobre o dia do Lula que eu acabei não contando. Eu fui com você, se você chegou agora no CNN 360, eu contei hora a hora aqui como é que foi o processo do dia 8 na ótica de quem estava ao lado do Lula. O Lula desembarcou numa cidade chamada Gavião Peixoto, na base da Embraer, no caminho até Araraquara, onde ele ia visitar vítimas da enxurrada que acabou com a infraestrutura civil da cidade. Ele é avisado, Lula, invadiram a esplanada dos ministérios e não tem policial, tá subpoliciado o negócio. E aí ele entra, fala com as famílias, faz os anúncios, invade o gabinete do prefeito de Araraquara, Edinho Silva, e transforma aquilo num bunker, dando muita ordem, muita cobrança, enfim. Se você chegou agora, nós terminamos, eu interrompi o bastidor no momento em que Lula, no Supremo Tribunal Federal, vira para os assessores, né, que ele volta, quer vistoriar. Eu perguntei se ele chorou, disseram que não, mas que ele estava muito abalado, muito chateado, dá para ver na imagem. Lula decide, então, ir para o Supremo Tribunal Federal. Ele já tinha falado com o Lira, com o Pacheco e com a Rosa Weber por telefone de Araraquara. E lá com a Rosa, ele protagoniza aquela cena histórica do Supremo no chão, pichado, arrasado, quebrado, queimado. Estouraram granada lá dentro, é cenário de guerra. Lorival tá aqui, não me deixa mentir em nada. E aí Lula vira e fala, bom, a gente vai se reunir amanhã, então, porque ele já tinha combinado com o Lira é que puxa o bonde público, né, chamando para dar força, inclusive, sensação de unidade, né? O Legislativo, o presidente do Legislativo, que sempre foi próximo a Bolsonaro, tá falando, olha, isso aqui não dá mais, é aqui agora que a gente vai trabalhar. E aí tem essa conversa e fala, bom, então onde a gente vai se reunir? E o Lula pergunta, o meu gabinete, como é que está meu gabinete? Aí avisam, seu gabinete está intacto, presidente, porque o gabinete dele é blindado, do presidente da República sempre é blindado. E aí ele fala, então vamos fazer no gabinete mesmo, não tem problema, junta todo mundo lá, vê o que sobrou para a gente poder organizar. E aí no dia seguinte o Lula vai, faz a reunião, conversa, não sei o quê, fala com a imprensa e recebe as Forças Armadas, os comandos das Forças Armadas. E a conversa, que foi dura, o Lula foi respeitoso, mas ela foi franca. Do tipo, o Lula disse, eu não consigo entender como, isso é abre aspas, eu não consigo entender como um homem que foi expulso do Exército, um mentiroso contumaz, um inconsequente, é seguido por uma ala das forças. Fecha aspas. Então fica assim essa cobrança, tipo, eu não consigo entender como as Forças Armadas do Brasil se dignam a seguir esse inconsequente. Depois disso, e aí era o detalhe que eu me lembrei graças à participação do Lorival, o Lula recebe um telefonema do Biden. Não é que ele pediu para falar com o Biden. O Biden que fala, liguem para Luiz Inácio Lula da Silva. E esse gesto diz muito sobre esse compartilhamento de informações e sobre o ambiente na política americana para Bolsonaro. Lorival. Exatamente. E num contexto mais amplo em que o Biden colocou a democracia no topo da agenda, você se lembra disso quando ele assumiu? Aliás, durante a campanha, ele colocou o meio ambiente e a democracia no topo da agenda da política externa e está num esforço gigantesco para arregimentar os países democráticos, os governos democráticos, para apoiarem a Ucrânia. Esse é um início de governo do Lula. Isso não é o instinto do governo Lula, ele quer ficar equidistante entre os Estados Unidos de um lado e a China e a Rússia do outro, entre Estados Unidos e Europa de um lado, China e Rússia do outro. Então, existe também esse interesse geopolítico de mostrar para o Brasil a importância de escolher um lado, o lado da democracia. Então, o empuxe, o drive disso vai ser gigantesco nas próximas semanas e no início de fevereiro, quando os dois vão se encontrar na Casa Branca, Daniela.
é de se ver se essa colaboração já não está acontecendo. Larissa, falando um pouco sobre o perfil de Anderson Torres, porque você conhece ele antes dele ser ministro. Quando ele era secretário de Segurança, né? Porque o que eu percebo, Larissa, é que, assim, de certa forma, o engajamento nesse grupo bolsonarista raiz, né? Acabou que, de novo, né, gente? Por que eu falo isso? Porque o Anderson Torres é delegado de Polícia Federal. Não é que o cara é um quadro, né, assim, amalucado, desajuizado, que não conhece das consequências do que estava falando. Ele é conhecedor da lei, ele é operador do direito, um dos concursos mais difíceis da história aqui do Brasil, delegado da PF, elite do funcionalismo. Como que esse cara disso passa para achar que dá para promover, acontecer alguma coisa, ter uma minuta dessa em casa e deixar uma horda invadir Brasília? Tipo, não, eu vim tirar férias em Orlando, que ele não estava nem no dia das férias dele e que nada vai acontecer. Assim, de onde ele partiu, para onde ele chegou? Eu queria que você falasse um pouco sobre o perfil do cara que você viu lá atrás ascender a secretário de Segurança Pública. Eu estava até lembrando aqui umas informações que tinham me passado, porque Anderson Torres começou ali como policial federal na questão do tráfico internacional de drogas e me disseram que foi nesse momento que ele ganhou uma certa repercussão. E o que me questionaram também é que antes dele ser muito próximo de Bolsonaro, ele era muito próximo de Ibanez. Tanto que, a partir do momento que Bolsonaro não é reeleito, ele liga para o então governador do DF, e me disseram, e pede para voltar ao cargo de secretário de Segurança Pública. Essa movimentação partiu do próprio Anderson Torres em busca de Ibanez, não foi ao contrário. E nesse movimento, Ibanez teria sido alertado que não seria de bom tom, mas por essa relação antiga entre os dois, anterior a ele ser ministro de Bolsonaro, Ibanez teria cedido e resolvido nomeá-lo novamente enquanto secretário de Segurança Pública. Mas sempre disseram também que ele era um ótimo delegado da Polícia Federal e que não tinha problemas até ali. Mas a partir do momento que ele começa a coordenar a segurança pública de Brasília, ele também se aproxima do bolsonarismo. E quando eu falo bolsonarismo, eu quero destacar a família como um todo. Ele também teria muito se aproximado de 2 filhos de Bolsonaro, não só de Bolsonaro, mas de Flávio e também de Carlos Bolsonaro. De Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Ele é muito ligado aos PF dois. Também. Exatamente, ele é muito ligado aos dois. Então, me destacaram isso, que apesar dessa ligação com o bolsonarismo, é uma ligação recente e que a escalada foi rápida. Então, assim, ele deixa a Secretaria de Segurança Pública do DF com um reconhecimento de ser um bom profissional, começa a se aproximar ali nos últimos meses enquanto secretário, vira ministro e a partir do momento que vira ministro, quem é muito próximo a Anderson Torres de antes diz que transformou-se em outra pessoa, que o reconhecimento daquele profissional mais prático deixou-se um pouco de lado. Por isso, até ele teria ficado, pela relação antiga com o Ibanez, surpreso a partir do momento que Ibanez o exonera. Tanto que a gente adiantou isso aqui ontem, foi o último contato entre os dois no domingo, quando Ibanez anuncia que ele não mais era secretário de Segurança Pública. Como se ele esperasse ali uma passada de mão na cabeça vinda de Ibanez, de que Ibanez não iria se posicionar levando em consideração a relação antiga dos dois, já que quando ele pediu para voltar, Ibanez teria aceitado de bom grado. Mas a gente adiantou isso aqui na segunda-feira também, né? E agora isso só reafirma de que Ibanez está procurando culpados, de que não quer cair sozinho. E nesse momento, ele sente que é possível que ele não caia e que quem caia sozinho seja Anderson Torres. Exatamente. Nesse momento, ele sente que se não fizer nada, vão cair 2. Por isso que eu até ri, né? Ele demonstrou surpresa quando soube que foi demitido. Meu querido, dá uma olhada, tava esperando, né? Pelo amor de Deus. Eu posso trazer esse bastidor completo do Ibanez, Igor? Você fica aí com o que você achar que deve. Na tarde, rapidinho, se puder só piscar para marcar para quem está chegando aqui. Não precisa, Edu Petrelli, fazer trocar. Opa, não. Não, vamos com o Caio Junqueira antes. Vamos com o Caio Junqueira. Desculpa, vou trocar. Chega informação agora. O Caio falou com o advogado de Anderson Torres. Meu Deus. Gente, bota todo mundo aqui.
vale tarjar a informação do Caio Junqueira. Documento não é de autoria de Anderson Torres. Caio Junqueira falou com o advogado. Eu vou pedir para o nosso colega, o Caio, só trazer aqui para a gente o nome desse advogado, quando puder, que estamos no ato aqui já falando com ele. Mas o Caio Junqueira traz a informação para você que está aqui na CNN. Rodrigo Roca é o advogado de Anderson Torres. Ele não nega a posse, ele só diz que Anderson Torres não escreveu. É tipo... ele não escreveu, ele só guardou. Mas ele não é o autor do documento. Talvez colocaram ali... qual é a linha, né, que aparece aqui pra gente, né? Uma coisa do tipo... Bill Clinton, né, quando foi flagrado ali com a Mônica Lewinsky, né, aquela coisa do fumei, mas não traguei, um negócio meio assim. O advogado de Anderson Torres, Rodrigo Roca, disse à CNN que o documento encontrado pela Polícia Federal na residência do ex-ministro, revelado pela Folha de São Paulo, não é de autoria do Torres. Não é de autoria dele o documento. Eram diárias as abordagens feitas por populares ao ministro da Justiça e a mim mesmo, como secretário nacional do Consumidor, pedindo que levasse ao presidente algum tipo de sugestão. Eram escritos, às vezes manuscritos, às vezes digitados, mas era muito comum isso. E sou testemunha de que ele se desfazia disso, mas por cortesia ou educação, não jogava fora na hora. A maior prova de que ele não levava ao presidente é que foi encontrado na casa dele. O que posso afirmar é que ele nunca levou ao presidente. Basicamente, coitado do popular, segundo o advogado, que entregou este documento, que o ministro não só não jogou fora e, segundo o próprio advogado diz, não levou ao presidente, mas guardou em casa. Yuri Pita. As eleições acabaram no dia 30 de outubro de 2022. Hoje é dia 12 de janeiro de 2023. Deu tempo de fazer faxina. Mas, enfim, seja como for, é um argumento da defesa do ex-ministro Anderson Torres. Pode alegar, a grande questão agora é papel dos investigadores apurar do que se trata esse documento, qual é a autoria, se o ex-ministro é capaz de dizer se recebeu de alguém e não vai se lembrar de quem, se foi algum popular, como diz o advogado, e isso faz parte aí da estratégia de defesa. Agora, de novo, relembro que assuntos desse tipo, como estado de defesa, no estado de sítio, quantas pessoas dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro falaram nos últimos tempos em decretação de estado de sítio para resolver a questão que as eleições não resolveram no olhar dessas pessoas. E volto a afirmar, para que um estado de defesa, um estado de sítio sejam decretados pelo presidente da República, conforme a gente leu aqui na Constituição, é preciso convocar a Constituição prevê que sejam ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O próprio presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, no dia 7 de setembro de 2021, antes das eleições, naquelas grandes manifestações de 7 de setembro de 2021, terceiro ano do mandato, no auge da crise institucional com o Supremo Tribunal Federal, no mesmo dia em que, em São Paulo, ele xingou o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Depois veio aquela carta de apaziguamento das relações institucionais, mas naquele mesmo dia o presidente chegou a fazer menção a esse Conselho da República, que se prevê que seja ouvido caso um presidente queira decretar estado de defesa. Gente, eu estou ainda chocada com o trabalho do Caio Junqueira. Parabéns ao nosso colega Caio Junqueira, porque é o seguinte, né, assim, o que ele traz pra gente é muito rico, né? O advogado do Anderson Torres, ele confirma que o documento está lá mesmo, que o teor era bizarro, porque, né, ele fala, eram diárias as abordagens de populares ao ministro e a mim mesmo, né, como secretário, pedindo que levasse ao presidente alguma sugestão. Eram escritos, às vezes, manuscritos, digitados e tal, mas era muito comum isso, né? Por cortesia e educação, ele não jogava fora na hora, mas a maior prova que ele não levava ao presidente é que foi encontrado na casa dele. O que ele está querendo dizer é o seguinte, olha,
ele não apresentou para o Bolsonaro, ele não deu seguimento, ele resolveu ali, sei lá, ficou escondido e tal. De novo, né? A saber que tipo de popular acessava o ministro da Justiça para poder entregar para ele uma minuta de decretação de estado de defesa na Justiça Eleitoral. Leandro Rezende. É uma colocação aí do Rodrigo Rocha, né? Só para trazer rapidamente um perfil muito breve dele. Ele atuou em algum momento na defesa do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Falo em algum momento porque o Cabral teve muitos advogados, então foi ali pouco depois da prisão do ex-governador do Rio de Janeiro. E ele se tornou célebre por ter atuado aí com muito sucesso no caso das rachadinhas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e ter conseguido várias vitórias no caso das rachadinhas nos tribunais superiores, vitórias essas que praticamente acabaram com toda a investigação que foi feita pelo Ministério Público do Rio de Janeiro. Rodrigo Rocha foi advogado, portanto, do filho do presidente Jair Bolsonaro. E aí, Dani, claro que essa informação que o Rodrigo Rocha, né, passou para o Caio Junqueira, de que o ministro nega a autoria do documento, né, e diz que guardou essa minuta, e já é mais um elemento para a gente buscar explicação, né? Por que este específico, se ele recebia tantos, por que este em específico, se ele recebeu de alguém, por que este ele decidiu guardar dentro do armário da sua casa? Mais um ponto para a gente ver qual será a resposta. E aí, já trazendo uma repercussão rápida e política, que eu fiz aqui com alguns políticos do PL que estão deixando Brasília hoje, né? Políticos que estavam por lá, por conta dos desdobramentos do que a gente viu acontecer no dia 8. Esses políticos estão voltando para suas bases eleitorais, tomaram conhecimento da notícia agora, né? Primeiro pela Folha, depois Thaís confirmou aqui para a gente na CNN, tomaram conhecimento disso agora e não quiseram avançar muito nos comentários, mas senti um pouco de uma operação aí de abandono do Anderson Torres, no sentido de, se estava com ele é que precisa se explicar, e ele tem muito que explicar à Justiça. É um pouco a reação de políticos do PL com quem falei, em resumo, é isso, né? Colocando ali já sem esse respaldo, o ministro não é alguém da política, mas ele não vai contar muito com esse respaldo do PL, pelo menos nesse primeiro momento. A quente, a informação que eu tenho é essa: os políticos do PL se afastando do Anderson Torres, dizendo que se alguém precisa explicar alguma coisa é o ex-ministro da Justiça. Dani. Bom, se você já está jogando essa... Primeiro assim, né, acho que vale a pena ter ideia de quem é o advogado, né, o cara que conseguiu enterrar a investigação das rachadinhas do Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro. A diferença que não é pequena nesse caso é que agora ele está no Supremo Tribunal Federal, e o caso que é relatado por um dos ministros mais rigorosos e mão pesada que tem ali no Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes.